Aqui vamos para mais uma videoaula. Uma cratera lá em cima. Uma história de rombos. Seriam eles melhores na cabeça do que no orçamento? Apesar das imagens aqui, já quero deixar bastante claro que esta videoaula muito pouco tem a ver com a economia do país ou partidarismo político. Apesar da anedota, existem vários tipos de rombos e a pergunta que tentaremos responder se rombos na cabeça são coisas boas até o fim da aula. Então investigaremos padrões principais e diversidade dentro do táxon chamado Synapsida. Comecemos rapidamente, lembrando que o nosso ponto de partida serão as espécies atuais de um táxon chamado Boreoeutheria. São mamíferos com origem no continente norte, ou na porção norte dos continentes após se separarem daquela grande Pangeia, ainda no Mesozoico, mas é um táxon que compreende aproximadamente 4.000 espécies, e entre elas os humanos. Mas não só os primatas, também roedores, coelhos, morcegos, cavalos, cetáceos, porcos e também carnívoros. Uma diversidade bastante ampla de seres vivos. Para estes todos, caso haja interesse, nós podemos reservar uma outra ocasião. Como grupo irmão de Boreoeutheria, vamos analisar animais como estes aqui representados. Alguns deles certamente bastante familiares, outros nem tanto. E é um táxon que compreende aardvarks, que são organismos africanos, dugongos, que são também chamados de vacas marinhas, são organismos marinhos, musaranhos elefantes, não quaisquer musaranhos, os musaranhos elefante. Os manatis, também chamados de peixes-boi, ou às vezes vacas marinhas, ainda que a maior parte do tempo, ou pelo menos boa parte do tempo, eles passem nos rios, ainda que algumas das três espécies consigam ficar em regiões estuarinas, ou até estuarinas, né? Ou até mesmo de águas salobras e marinhas por algum tempo, e por isso se enquadrariam num critério de vida anfíbia. Também podemos falar das toupeiras douradas, dos íraces, dos elefantes e dos tenrecídeos, dos tenrecs. É possível perceber que há uma diversidade ampla de organismos em relação ao modo de vida, ambiente, morfologia, tamanho. Esses todos vão compor, então, o grupo dos Afrotheria, mamíferos que teriam supostamente surgido no continente africano há aproximadamente 100 milhões de anos. São aproximadamente 70 espécies atuais conhecidas. E é um táxon que foi reconhecido principalmente por meio de análises moleculares, relativamente recente. Apresentam elementos transponíveis no genoma que são particulares deles, assim como ligações cromossômicas, algo bem diferente. Tudo isso vem de estudos citogenéticos, mas além dessas características moleculares derivadas de análises que envolvam genes como mioglobina, hemoglobina e citocromo C.
a união destes dois grupos, Boreotéria e Afrotéria, se deu no concestral Epitéria. Epitéria, que seria alguma coisa como as bestas de cima, as bestas superiores. Pode tanto ser porque não são tão antigas e tão profundas no estrato fossilífero, mas também, eventualmente, como uma menção honrosa a eles, porque poderiam estar posicionados em um lugar de privilégio na escala evolutiva. O que, claro, é um pensamento que vai bastante em contrário das ideias evolutivas atuais, mas ainda pode ser uma reminiscência de ideias um pouco mais antigas. Epitéria, que seria então bestas de cima, bestas superiores, alguma coisa do tipo. São aproximadamente 4.200 espécies atuais e conhecidas e apresentam com uma característica morfológica sinapomórfica a falta de contato direto entre a fíbula e o fêmur. Nas 3 imagens aqui da direita é possível ver condições de epitéria. A fíbula, o osso mais fino, mais delgado, não faz contato direto com o fêmur, que não está aqui representado, estaria na outra porção do outro lado do joelho, em região mais anterior. Então é possível perceber que nesses animais não há contato. Isso, claro, aumenta um pouco a mobilidade articular, mas, por outro lado, talvez reduza um pouco a estabilidade ou a resistência a desarticulações laterais. Algo que poderia acontecer nesta condição aqui à esquerda, que não é típica dos epitéria. Também é possível perceber que, em boa parte dos casos, no epitéria, há um favorecimento mais notável da tíbia, sendo um osso principalmente mais robusto, ainda que exista uma quantidade razoável de exceções. Como grupo externo aos epitéria, vamos analisando esses animais tão impressionantes, bichos preguiças, tamanduás, tatus, os extintos megatérios, as preguiças gigantes, também extintas, os gliptodontes, também extintos. Enfim, animais que compõem uma fauna muito impressionante, muito diferente também, que certamente causaram grande surpresa aos primeiros visitantes colonizadores que invadiram as Américas. Esses animais são chamados de Xenarthra, ou, em português, os xenartros. Xenarthra é uma pronúncia não muito preferida, mas bastante utilizada também na língua portuguesa. Em todo caso, Xenarthra vem de xenos, que é estrangeiro, aquele que vem de fora, e artro vem de articulação. Este nome faz menção à articulação ou às articulações um pouco atípicas desses animais, especialmente na região lombar. Podemos perceber aqui, nesta imagem, que eles têm uma articulação adicional entre isquio e sacro. Dá para perceber uma rigidez ou uma coesão maior entre os ossos sacrais, mas também existem vários processos adicionais nas vértebras lombares, e isso também nos faz pensar em qual que seria a possível adaptação para esses animais em relação
a mobilidade. São animais que não têm a agilidade geralmente reconhecida como sendo um traço e apresentam alguma flexibilidade na mobilidade dos fêmures, como a gente pode perceber nestas imagens, ainda que não tão grande. Quer dizer, esses animais conseguem fazer movimentos relativamente amplos, mas por conta, sobretudo, da articulação do fêmur na cintura pélvica, que aqui está representada. Entretanto, essa grande proximidade, essa grande união entre os ossos limita outros tipos de movimento. De qualquer forma, é desse tipo de articulação atípica que provavelmente estamos falando aqui para estes organismos, que também são reconhecidos já há bastante tempo e suportados por características moleculares, inclusive. É um táxon com origem estimada para um pouco mais de 100 milhões de anos ainda no Mesozoico. O encontro, voltando no tempo, claro, entre Xenarthra e Epiteria, ou se a gente quiser pensar no fluxo normal de tempo, indo da ancestral Eutéria para estas duas linhagens, Xenarthra e Epiteria, deve ter ocorrido por volta de 130 milhões de anos atrás. Eutéria, que significa algo como bestas verdadeiras. Curiosamente, nós estamos presentes neste grupo e muitas vezes fazemos jus também à alcunha de bestas. Mas é um grupo que inclui os Placentalia, que é a linhagem atual, remanescente, ou as linhagens atuais, e outros táxons extintos. Ou seja, se nós formos considerar apenas as linhagens atuais, são sinônimos. Se a gente também levar em conta linhagens extintas que não estão aqui representadas, então Eutéria é um grupo mais abrangente. Eles apresentam como sinapomorfias vida intrauterina prolongada. Comparativamente com outras linhagens que veremos em breve, estes animais costumam ter mais tempo dentro do útero materno, antes do nascimento. Claro, isso leva a um crescimento maior, mas também gera um custo e uma dificuldade maior para a mãe, inclusive em termos reprodutivos. Talvez por isso são animais que tendem a ter um cuidado um pouco maior com as crias. Isso foi selecionado, afinal de contas, um custo energético muito elevado para o desenvolvimento de alguns filhos por mais tempo, se não for associado a uma garantia do indivíduo, esses traços não teriam sido perpetuados. Também apresentam corpo caloso conectando hemisférios cerebrais, coisa que a gente pode perceber nesta imagem. De qualquer forma, é diferente disto aqui nesta imagem, em que os hemisférios são muito mais intimamente associados. Com isso, então, a gente consegue tentar fazer algumas inferências que deve ter havido alguma especialização mais pronunciada, mais profunda nas regiões cerebrais, diferentemente talvez do que estes outros animais aqui representados por esta imagem, que não são Eutéria, que não são Placentalia. Esta outra imagem foi retirada do PAL, nona edição, e é possível perceber pequenas diferenças filogenéticas em relação ao que outros autores assumem. É bom a gente lembrar, claro, que não estamos falando da verdade, e sim de
inferências que devem ser sempre muito cuidadosas. Os traços mais largos indicam um registro fóssil conhecido e as linhas mais delgadas, estimativas de existência. Como grupo externo de Eutéria, vamos então apreciar um pouco os padrões dos marsupiais, nome que vem de bolsa, providos de bolsa, que é o marsúpio, uma dobra da pele capaz de proteger ou guardar parcialmente os filhotes por algum tempo e também proteger as tetas das fêmeas, que serão sugadas enquanto esses filhotes vão se desenvolvendo. São pouco menos de 300 espécies atuais conhecidas, num táxon que surgiu há aproximadamente 130 milhões de anos. Além do marsúpio, que pode ser percebido aqui nesta imagem, ainda que os cangurus não sejam os marsupiais mais típicos e sejam, na verdade, organismos bastante diferentes do padrão marsupial, como os koalas ou os gambás. E antes que eu me esqueça, a abertura da bolsa nos cangurus também é diferente, voltada para a região anterior do corpo, enquanto que para os demais o padrão é que ela seja voltada para a região posterior do corpo. O que acontece efetivamente é que os segundos pré-molares foram perdidos. E aqueles que parecem ser os terceiros, na verdade, são os quartos. Funcionalmente, são os terceiros, já que se tem dentes a menos. E esses dentes, então, não têm uma segunda dentição. Apresentam também um osso jugal que se estende posteriormente. Isso é bastante diagnóstico num crânio de marsupial. Aqui na imagem de cima, destacado em vermelho, é possível perceber que o osso jugal vai até a região mais caudal do crânio, enquanto que o padrão nos não marsupiais, portanto nos Eutéria, é que apresentem este osso não chegando até a região mais caudal. É um osso mais curto, portanto. Aqui nós percebemos a existência somente do esquamosal. Uma característica bastante diferente também nos marsupiais é que os órgãos sexuais têm aspectos interessantes. Vamos ver aqui nesta imagem. Nas imagens de cima, marsupiais. Nas de baixo, eutérios. À esquerda, sistema feminino. À direita, masculina, ou masculinos. Comparando os dois femininos, é fácil perceber que os marsupiais apresentam vaginas ramificadas e úteros pares também. Enquanto que os marsupiais machos apresentam pênis bífido e a bolsa escrotal posicionada em região mais anterior em relação ao pênis. Algo bem diferente quando a gente compara com os eutérios. Assim como os eutérios também são diferentes em relação aos marsupiais. Os motivos disso eu não conheço, não me lembro de ter lido algo a respeito, mas esses, tanto os masculinos quanto os femininos, propiciam um tipo de posicionamento na cópula um pouco diferente e também favorecem a formação de embriões em regiões
mais diferentes, em regiões mais particulares do trato feminino, já que tanto o útero quanto as vaginas são duas, né? São duplicados. Apresentam também placenta coriovitelínica. Aqui presente na imagem C uma representação deste tipo de placenta, em que há a contribuição do córion e do saco vitelínico, enquanto que nos eutéria a placenta não tem participação do saco vitelínico, mas sim do alantoide, que é uma região, um anexo embrionário mais especializado para trocas gasosas e armazenamento de excretas nitrogenadas e efetivamente propicia uma grande troca com os fluidos corporais maternos. Isso também faz com que em eutéria a vida intrauterina possa ser mais prolongada. Esses embriões não vão sofrer com falta de gás, oxigênio, nem com excesso de excretas, já que essa troca vai ser muito intensa. E é interessante pensar que entre os eutéria, exatamente por isso, o saco vitelínico é pequeno. Enquanto que em marsupiália é outra situação. E isso faz, na verdade, com que esses animais não possam ficar muito tempo dentro do útero materno. De outra forma, seriam muito sujeitos às toxinas, aos resíduos metabólicos das proteínas, principalmente ureia, mas também ácido úrico e um pouco de amônia. Então, consequentemente, são animais que possuem uma vida dentro do útero materno mais curta e necessariamente precisam sair muito precocemente, comparativamente com os eutéria, e migrar para o marsúpio, onde se agarrarão a uma teta e ali sugarão os nutrientes maternos até que cresçam. Então, completam o crescimento ainda associados à mãe. É uma forma diferente. E a adaptação associada a isso pode estar relacionada com uma segunda fase de crescimento, sem depender tanto assim, tão intimamente da mãe, e que eventualmente possa, no caso de morte, ser rapidamente reposta uma cria por meio de acasalamento da mãe. Então são modos de vida bem diferentes. Antes de avançarmos, vale a pena lembrar que os marsupiais têm uma história muito rica associada ao continente sul. Por muitos milhares de anos, a América do Sul esteve isolada do restante das Américas, da América do Norte, e fazia uma ponte com a Oceania. E foi nessa região em que houve maior diversificação dos marsupiais. E essa fauna só foi ganhar a parte norte do continente americano após a grande troca faunística que aconteceu há quase 3 milhões de anos com a formação da América Central, em especial com o istmo do Panamá, fazendo com que a fauna do norte viesse para o sul e a do sul fosse para o norte. Nesta imagem, então, é possível ver quais são os tipos de organismos que acabaram, exemplos de organismos que acabaram indo tanto para o norte quanto para o sul. E isso alterou sensivelmente as faunas dos dois blocos continentais antes separados, propiciando a extinção de várias linhagens e a proliferação de outras tantas. E também vale lembrar que, apesar de muitas espécies marsupiais já estarem extintas, em muitos casos nós conseguimos perceber uma convergência ou até mesmo um paralelismo, em vários casos, entre linhagens de eutéria e marsupiália, como representado aqui nesta imagem, mostrando que a exploração de nichos, especialmente por terem tido esse tempo de separação tão grande, teve episódios muito semelhantes nos dois casos. E então podemos falar do encontro destas duas linhagens ao voltarmos um pouco mais no tempo, aproximadamente 150 milhões de anos, agora já no Jurássico, na Concestral Téria,
Linhagem, portanto, que deu origem a Marsupialia e Eutheria, que são grupos irmãos. Com 4.500 espécies conhecidas atuais, Theria pode ser diagnosticado com as seguintes sinapomorfias morfológicas. A presença de escápulas parasagitais, escápulas na cintura escapular, posicionadas um pouco lateralmente em relação à coluna vertebral, o que favorece movimentos amplos anteroposteriores, aumentam o pêndulo e, portanto, a distância da passada e, consequentemente, a velocidade. Tem também blastocele rodeada por uma única camada de células, um aspecto muito no princípio da vida desses animais, depois da fecundação, a formação da blástula. A blastocele possui uma única camada de células. Tem também perda de ossos pré-frontal e pós-frontal. São ossos cranianos. Não nesses animais, porque foram perdidos. Mas, para que haja um entendimento mais razoável de quais são, eles estão aqui assinalados na imagem. Ossos pré-frontal e pós-frontal. Isso diminui a quantidade de articulações fixas no crânio, aumenta a solidez, diminui um pouco a plasticidade morfológica e os aspectos de seleção mais pontuais em cima de ossos específicos. Então, de certa forma, diminui um pouco o repertório evolutivo desses animais, mas aumenta, em termos adaptativos, a sustentação de estruturas e também a resistência a impactos nos crânios desses bichos, dificultando a desarticulação, portanto. São animais que apresentam mamilos, dos quais é possível para os infantes obter o leite materno das fêmeas. Também tem tratos urogenital e digestório em aberturas separadas. Não há cloaca, portanto, nesses organismos. E, consequentemente, há uma perda maior de água, com duas aberturas relativamente úmidas. Mas a vantagem é a de especialização regional desses dois tratos, tanto urogenital quanto digestório, que ficam, portanto, mais aprimorados para realizar a evacuação e eliminação de gametas ou ainda como órgão de cópula e assim por diante. E evita também ou diminui a chance de contaminações ou infecções cruzadas entre esses dois sistemas. Também tem molares superiores tribosfênicos ou com 3 cúspides. São molares que, portanto, apresentam na região ou no lado da bochecha 2 cúspides, o para e o protocone, e na face voltada para a língua, mais interna, então, o metacone. Em princípio, 3 cones. Claro, isso tem a ver com a mastigação mais intensa em poucos pontos. Favorece a existência de pressões maiores, mais localizadas, capaz, então, de quebrar, partir, triturar materiais mais duros. Também tem cóclea espiralada. Uma cóclea espiralada é passível de portar mais estruturas sensoriais num espaço um pouco mais curto. Veja, se ela não fosse espiralada, ela teria que se estender por um comprimento bem maior e, consequentemente, comprometer um pouco a distribuição de estruturas intracranianas, sendo
espiralada é mais compacta e, portanto, permite uma organização melhor de estruturas nesse espaço, mesmo sendo bastante longa e concedendo uma capacidade sensorial mais ampliada. Isso tudo estou falando da orelha interna, é bom que se diga, né? Tem também ovos microlécitos, ou seja, ovos com pouca quantidade de vitelo, pouca quantidade de nutrientes para os embriões, sobretudo lipídios e proteínas. E, de certa forma, então, a dependência dos fluidos maternos para a manutenção, para a sustentação dos embriões e dos fetos é muito grande. E são animais que também têm ovos sem casca. Os ovos dos téria são ovos desprovidos de casca. Enquanto permanecem no útero materno, estão envoltos por córion, sobretudo, e também pelo âmnion. Não nos esqueçamos dos demais anexos, saco vitelínico e alantoide, mas são ovos que não possuem casca. Como grupo externo, vamos aos monotremata, ou uma abertura. Isso porque são animais que possuem cloaca. A abertura urogenital e a abertura do trato gastrointestinal se coincidem em uma cloaca. Não é exclusividade deles, no entanto. Portanto, esse nome não é dos mais felizes. São apenas 3 espécies atuais conhecidas e os machos apresentam esporão córneo, no caso dos ornitorrincos, por exemplo, inclusive como a glândula de veneno, que os faz ser reconhecidos com alguma frequência como os únicos mamíferos venenosos, ainda que sejam animais relativamente pequenos. E os adultos não têm dentes, assim como as equidnas também. São típicos da Oceania e, claro, aqui nós deixamos então de entender que são animais do tipo quimera, combinação de pedaços de organismos diferentes, com bico de pato, corpo de castor, rabo de castor, corpo de esquilo, pata de sei lá o quê. Isso rendeu, claro, o nome de ornitorrinco, né? Bico de pato, mas é um bico bastante diferente, com botões eletroceptores capazes de perceber impulsos elétricos em uma grande amplitude sensorial que faz, e inclusive também grande precisão, que permite eles caçarem e obterem animais ali escondidos no lodo, no fundo do rio com pouca luz. De qualquer forma, temos que entender que são estruturas corporais parecidas com de outros organismos, mas não esse tipo de híbrido ou mistura estranha. E o grupo dos monotremados deve ter surgido há aproximadamente 200 milhões de anos, ainda no Jurássico. Agora, então, já podemos falar dos Mammalia, reunindo o grupo dos monotremata e dos Theria, com aproximadamente 4.500 espécies atuais conhecidas. Como sinapomorfias, vamos destacar as seguintes. A articulação mandibular feita entre apenas 2 ossos, o dentário e o esquamosal. Isso por conta de ossículos que migraram para a orelha média. Antes eram ossos articulares na mandíbula e nos Mammalia foram reduzidos e migrados para a orelha média e estão relacionados à propagação dos sons. Bigorna, martelo e estribo. Logo depois do tímpano, já na orelha
média, né? Então vemos aqui os 3 ossinhos articulados, bigorna, martelo e estribo, e a cóclea associada à audição mais internamente posicionada. Nesta imagem ainda é possível ver que estes ossos estavam associados então a esses ossículos estavam associados, na verdade, evoluíram de ossos que eram maiores e mais externos em outros animais ancestrais dos mamália. São organismos que também apresentam dentes jugais, uma diferenciação entre os dentes da bochecha, que são os pré-molares e os molares, dentes com 2 raízes, que, portanto, acabam tendo uma fixação na boca mais forte, algo que é bastante interessante, já que são dentes sujeitos a muita pressão durante a mastigação ao longo da vida toda. E também devem ter sido os primeiros a apresentarem as glândulas mamárias. É claro que há um ponto de interrogação aqui, sobretudo pela ausência do registro fóssil. Claro, estamos falando de uma estrutura mole, que não deixa impressão facilmente. No entanto, uma característica não presente nas mamas em si, como eu já falei, porque elas não são preservadas, mas uma característica presente no crânio, como muitas vezes a gente vê a importância do estudo dos ossos e do crânio com cuidado. Nós podemos, então, inferir, sim, a presença de mamas por meio da anatomia da boca. Num corte sagital do crânio de um animal que pode ser correspondente a um lagarto, comparando com um mamífero, é possível perceber a formação de um palato secundário. O palato, presente aqui nos lagartos, aqui está representado num crânio de mamífero. E aí é um segundo palato. Esse segundo palato efetivamente divide a passagem de ar na respiração da passagem de alimento durante a deglutição. Mas não só isso. Permite, com o movimento entre a língua e o palato secundário, a criação de uma pressão negativa que leva à sucção, e isso estaria associado, então, à força necessária, ao estímulo suficiente para a extração do leite das glândulas mamárias. E, ainda que nos monotremados isso não seja tão típico, na maior parte das espécies de mamália, este é um fator fundamental na sobrevivência, a existência dessa capacidade de sucção. Nos monotremados, há sim glândulas mamárias, mas elas ejetam o leite no pelo do animal, que depois então é lambido e, por que não, sugado pelos filhotes, ainda que não exista um mamilo nos monotremados, né? Então é muito interessante, porque as dúvidas que podem existir com relação à existência de glândulas mamárias em clados mais antigos do que os mamália não deveria estar tão dissociada com a presença do palato secundário que a gente encontra somente em mamália. Portanto, esta deve muito bem ser uma característica assim exclusiva, uma novidade evolutiva dos mamíferos, e esse então é um nome muito feliz para este taxon. Nessa imagem mostra um pouquinho da
radiação e da convergência de mamíferos durante o Cenozoico, com algumas linhagens aí se especializando em relação às demais. E aqui uma imagem para mostrar um pouquinho a proporção de espécies entre algumas das principais ordens no Brasil, para que vocês tenham um pouco de ideia de quais são os mais comuns e mais frequentes também, eventualmente. Dá para perceber aqui um predomínio gigantesco de roedores, uma quantidade muito significativa também de morcegos. Por fim, os primatas também compõem uma grande porção aí dessa diversidade. Diversidade em termos de espécies, né? Apenas nesse quesito. Quantidade de espécies. Seria mais facilmente, mais corretamente tratada como riqueza, na verdade. Então estamos falando de riqueza de espécies. Bem, como grupo externo de mamália, vamos encontrar uma linhagem já extinta, que se originou há mais ou menos 250 milhões de anos, no Triássico. Não tem espécies atuais, talvez não seja monofilético. O grupo dos Trinaxodontídeos é um nome que remete à presença de 3 eixos nos dentes. Ainda que a gente não consiga associar isso no momento a uma característica muito proeminente, pelas imagens que eu destaquei, mas o nome foi dado por conta disso. Por uma característica dentária desses animais. Nos dentes desses animais. E aqui uma imagem mostrando um pouco o tamanho relativo deles. E, claro, é sempre bom lembrar, ao contrário do que nos parece numa primeira investigação, os humanos são animais bastante grandes. A maior parte das espécies é muito menor do que os humanos, inclusive de vertebrados. É que nós geralmente costumamos nos espantar, nos surpreender com as que são maiores e esquecer das tantas outras que são bem menores. Bem, a união, então, de Trinaxodontidae e Mammalia, voltando mais no tempo, se dá na concestral Cynodontia, que seria algo como dente de cão. Não é um nome dos melhores, ainda que os cães estejam dentro desse clado, claro, porque os Mammalia estão dentro dele e os cães estão dentro de Mammalia. Cynodontia, então, é um clado ainda existente com 4.500 espécies atuais conhecidas, todas de mamíferos. Apresentam dentes pós-caninos com cúspides adicionais. Talvez por isso não seja tão adequado falar dos Trinaxodontídeos como sendo portadores de 3 eixos nos dentes, já que isso é uma característica não exclusiva deles, como podemos perceber. E o diafragma com redução das costelas lombares. Isso é muito interessante, porque, mais uma vez, diafragma é uma estrutura mole, que não deixa impressão no registro fóssil, não é fossilizada. Mas as costelas sim, e por meio da análise do esqueleto pós-craniano, é possível perceber uma redução nos cinodontes com relação às costelas, que deixam de estar presentes, são mais curtas na região pós-torácica. E isso se deve muito provavelmente à existência de um diafragma, que é um músculo importantíssimo na ventilação pulmonar, especialmente para animais que possuem os membros posicionados sob o tronco e, portanto, não podem contar tanto assim com o movimento lateral do tronco, intercalando entrada e saída de ar entre um pulmão e outro.
que seria talvez uma condição mais antiga. E aqui, então, nós já voltamos para 270 milhões de anos aproximadamente e acabamos de entrar, voltando no tempo, no Paleozoico, Permiano. O grupo irmão de Sinodontia, vamos considerar como sendo Gorgonopsia, aspecto meio monstruoso, ainda que fossem animais relativamente pequenos, como podemos perceber aqui na imagem. Esta linhagem, já extinta, não tem espécies atuais remanescentes. O encontro de Gorgonopsia e Sinodontia se dá na ancestral Therapsida. Apenas para distinguir, eu acabo de perceber que em alguns pontos estou falando concestral, em outras estamos falando em ancestral. Estou falando em ancestral. Concestral é um termo cunhado por Richard Dawkins, que se refere à última espécie ancestral exclusiva de um conjunto de organismos. Então, dizendo de outra forma, toda concestral é uma ancestral, ainda que nem todos os ancestrais sejam concestrais. Aqui no caso, então, temos uma ancestral que é concestral de Gorgonopsia e Sinodontia. Therapsida, alguma coisa como arco bestial, arco de besta. Este arco se refere ao arco presente na região posterior do crânio, associado a uma fenestra temporal. Também é um táxon ainda existente. Essa fenestra temporal está relacionada à origem da musculatura temporal, que é a principal musculatura pela força de mordida e fechamento rápido da boca. Tem a ver com mordidas mais poderosas, mais fortes e de muita intensidade e curta duração, geralmente. Tem uma redução relativa dos pés, os pés não são tão longos comparativamente aos ancestrais e ao grupo irmão. E talvez existem fortes indícios que tenham sido os primeiros a apresentarem essa especialização dos anexos epidérmicos como pelos. Então, os pelos podem ter surgido mais ou menos nessa faixa temporal. São estruturas importantíssimas para a termorregulação, mas também para proteção mecânica, para aspectos sensoriais, para comunicação, para acasalamento, enfim, para tantas coisas, né? Inclusive proteção de alguns tipos de parasita, ainda que favoreça a existência de outros ectoparasitas. Como grupo externo, vamos levar em conta estes animais que também são chamados, como os outros que nós temos visto já extintos, de répteis mamaliformes, um termo bastante infeliz, porque eles não são répteis. Aqui temos então mais uma linhagem extinta, os Sphenacodontidae, que seria então algo como dentes com ponta de cunha ou qualquer coisa assim. Possivelmente é uma referência aos dentes pré-maxilares que são posicionados em profundos alvéolos. São dentes que estão, então, com raízes muito longas e talvez sejam mais fixos e difíceis de serem perdidos. Apresentam também uma lâmina inflectada do osso angular. Estamos falando dessa região avermelhada aqui, que muito provavelmente está associada
a inserção ou de musculatura do pescoço ou a musculatura massetérica, talvez as duas, associada talvez ou a movimentos mais particulares ou específicos da cabeça, ou ainda a algum tipo de mastigação especializada, o que talvez pudesse a gente pensar numa ampliação diária, que levaria a considerar, portanto, uma musculatura massetérica maior. O masseter é um músculo que se origina do arco zigomático, aquele arco que eu mostrei na outra imagem agora há pouco, sob a fenestra temporal, e se insere nessa região. São músculos de ação mais prolongada, mastigação mantida por tempo maior, geralmente relacionada à maceração, ao processamento, ao esfacelamento de matéria vegetal dura. No entanto, os dentes desses bichos não acusam uma dieta muito herbívora, pelo menos se a gente comparar com os demais mamíferos, ainda que também vocês já consigam perceber na imagem aqui e também nas demais, que a especialização regional de dentes não é tão parecida com aquela que a gente encontra nos animais que nós vimos, nos demais animais que vimos na aula até então. Nos sinodontes, por exemplo. Há sim uma diferenciação entre os dentes na boca, mas não tão grande. É difícil, se não impossível, diferenciá-los entre, por exemplo, incisivos, caninos, pré-molares e molares. Esse tipo de conformação aqui não é possível reconhecer. Uma coisa também bastante típica de animais como os dimetrodontes é a presença dessa crista dorsal, que muito provavelmente deveria estar relacionada tanto à termorregulação, com o posicionamento desses animais em ângulos que favoreceriam a captação de mais ou menos luz solar e, portanto, aquecimento do sangue, como também provavelmente para comportamentos reprodutivos, talvez disputas sexuais. E aqui então estamos falando de uma linhagem que deve ter surgido há aproximadamente 310 milhões de anos. Estamos voltando bastante no tempo aqui. Então, conseguimos chegar ao clado dos Synapsida, que deve ter se originado há aproximadamente 330 milhões de anos, com aproximadamente 4.500 espécies conhecidas atuais, todas de mamíferos. E apresenta como única sinapomorfia que consideraremos, mas não leve isso de uma forma trivial, porque é algo bastante impactante em termos adaptativos, a fenestra temporal inferior. Primeiro, vamos tentar entender um pouquinho o que é essa fenestra temporal, e depois, em termos morfológicos e anatômicos, e depois um pouquinho em relação à adaptação que ela traz. Em primeiro lugar, a etimologia. Sinápsida significa algo como arcos juntos, arcos fundidos, arcos unidos. Eu não me lembro de já ter lido algo tão específico em relação a essa etimologia. Mas eu costumo, se não for isso, acaba servindo pelo menos com finalidade didática, associar a seguinte coisa. Vamos usar essa imagem como base. E vamos considerar que um outro grupo de animais... Vamos ver aqui. Um outro grupo de animais que ainda estudaremos possuísse outra abertura temporal. Essas aberturas, como eu falarei em breve, são importantes para a mastigação no quesito de passagem de músculos e transmissão de forças.
Mas vamos imaginar então essa outra linhagem que teria duas aberturas. Com isso, em azul eu vou destacar agora, é possível nós identificarmos a presença de duas traves ósseas, uma aqui, uma aqui. Dois arcos, portanto. Numa interpretação feita antigamente, de novo, isso é uma hipótese minha, pelos estudiosos, pela maneira como encaravam a evolução antigamente, talvez tenham comparado esses animais com os sinapsídeos aqui em questão, e entendido que, vamos fazer aqui em amarelo, entendido que essas duas traves ficaram unidas por conta da união da fusão entre as duas fenestras. Então, nos sinapsídeos, essas duas fenestras teriam se fundido e, consequentemente, apenas uma trave óssea teria sobrado, que é a trave óssea presente aqui, embaixo. Então, essa fusão das duas fenestras teria levado a uma fusão dos arcos e, portanto, sinápsida. De novo, é uma hipótese. Não me lembro de ter lido isso. Mas, pelo menos como aproximação didática, serve. Com o risco, claro, que estou assumindo, mas estou alertando para isso, de que você entenda que os animais com duas aberturas, que poderiam ser chamados aqui de diápsida, teriam sido precursores desses, então, com uma única abertura resultante da fusão suposta de duas aberturas e, portanto, de dois arcos. Efetivamente, são animais que possuem apenas um arco temporal, que é o arco zigomático, formado pela presença de dois ossos, o jugal e o esquamosal. Lembrando que esses dois são ossos da articulação mandibular, que nos mamíferos migraram para a orelha interna. Então, como nós tínhamos visto, nos mamália, a articulação mandibular é apenas com o osso esquamosal. De qualquer forma, o arco que se forma aqui, o arco zigomático, fica então definido pela presença desses dois ossos e eventualmente também do quadrado jugal. Veja que aqui o esquamosal também contribui para a formação deste arco. Bom, e agora em relação à adaptação. Essa fenestra temporal, muito ampla aqui nos humanos, e assim como nos demais mamália, e nos terápsidas de forma geral, está fortemente relacionada à passagem da musculatura temporal. É uma musculatura que tem origem nesta abertura, passa por trás do arco zigomático e se insere na mandíbula. É a musculatura responsável por mordidas violentas, mordidas fortes, que não podem ser mantidas por muito tempo, isso já seria ação da musculatura massetérica, né, mastigação prolongada, mas mordida forte, relacionada a arrancar pedaços, se defender, destruir coisas em uma única mordida e assim por diante. Tem a ver com a musculatura temporal. Você pode fazer o exercício de colocar as mãos nas suas têmporas e fazer mastigações fortes para perceber a movimentação dessa musculatura sob a pele. Então, estamos falando aqui de uma adaptação fortemente relacionada a uma das características mais importantes para a sobrevivência de um animal, que é a obtenção de alimento. Por fim, aqui uma imagem do Paul, nona edição,
mostrando uma proposta filogenética que coincide em boa medida com o que foi apresentado nesta videoaula, mas tem algumas poucas divergências e algumas considerações adicionais. Agradeço a atenção, espero que tenha aproveitado.